Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Leandro e aqui nesse canal nós falamos diretamente o que o nosso coração necessita ouvir, o que a nossa vida precisa para ficar mais leve, ficar mais harmoniosa, mais tranquila, porque tem tanta coisa neste mundo que não nos faz bem. E eu decidi fazer esse canal já há algum tempo e colocar experiências vividas no tempo que eu tenho nessa terra, já há 50 anos, e pude ver e pude sentir muitas coisas a respeito de como nós podemos viver de forma mais leve, de forma mais tranquila, mais harmônica. E por isso eu decidi fazer este canal. Este canal ele é voltado, para desenvolvimento pessoal, superações, de crises, de preconceitos, de traumas, etc. Não só relacionado à minha vida, mas também relacionado a pessoas com quem eu já pude conviver e também ajudar e ser ajudado. E tudo isso nos traz experiência, logicamente, Somado à minha vida de professor, hoje eu não estou atuando mais, mas construí muitas experiências nesse sentido. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre reconstruindo o nosso valor e também a nossa identidade. Eu penso que existe muita coisa ainda que nós precisamos reconstruir e também identificar o nosso valor diante de tudo que nós somos. Eu noto que uma grande maioria das pessoas não estão conseguindo ser verdadeiramente e ter uma identidade própria. E tudo isso leva muitas vezes a confusões, a frustrações e também dar, como a gente diz, no nosso ditado por aqui no sul, dar com os burros na água, assim como também tem outros ditados por aí. Ou seja, nós não conseguirmos ser verdadeiramente aquilo que nós desejamos ser, no fundo. E você não é o que fizeram com você. Esse é o primeiro ponto aí que eu quero refletir. Nós, como todos sabem, nós passamos por uma infância muitas vezes tumultuada. Infância essa que marca muito a nossa história vindoura. O que nós somos hoje é fruto do que nós vivemos na nossa infância. E não temos como fugir a tudo isso. Ali no período, até os 7 anos, isso eu ouvi de psicanalista, de uma doutora, por sinal, excelente profissional, que é a Andrea Vermont. Eu ouvindo um certo dia aí um podcast que ela falava a respeito disso, que até os 7 anos nós temos aí uma construção muito grande de identidade. E tudo aquilo que nós fica gravado em nós, daquilo que vivenciamos e vivemos, tudo isso repercute na nossa vida adulta. E o que eu noto, e depois juntando esta análise, esta fala, com a experiência que eu pude ver nas pessoas de conversar e também de tentar ajudar muitas delas, é que, de fato, as pessoas, muitas delas, ficam presas ao passado e, geralmente, aquilo que foi vivido nesse período da infância. Seja lá frustrações duras
e imposições, muitas vezes, de seus pais, ou traumas, né, de perda de um ente da família muito importante para aquela pessoa. Então, tudo aquilo ficou represado nas suas emoções e nos seus sentimentos. E quando chega aí a sua vida adulta, quando começa, né, a ter que decidir literalmente o que vai fazer da sua vida, muitos gatilhos mentais se aparecem e não sabem aí como sair dessas situações. Porque viver aquilo que foi no passado é muito doloroso. Então, geralmente, se cria aí alternativas para burlar essa dor. Porque é claro que ninguém gosta, né, de sentir dor, é lógico. Principalmente uma dor emocional, que é como se fosse, né, uma dor de dente, né? Tu não sabe o que tu vai fazer, ainda que a dor de dente, tu vai tomar lá um remédio, alguma coisa, ir ao dentista e ele vai solucionar. Mas e o trauma? O que você vai fazer com essa dor? E geralmente, muitas das pessoas que não conseguem lidar com tudo isso, acaba sucumbindo aí a vícios, a uma tentativa, né, desenfreada de acalmar aquele sentimento e aquela emoção, acabam buscando aí subterfúgios em vícios que geralmente vão levar ela ainda a mais sofrimento. Por exemplo, né, vícios aí com drogas, alcoolismo, tabagismo e etc. Então, tudo isso que eu quero dizer é que o que nós temos do passado, ele, tanto de situações boas quanto negativas, elas são muito marcantes na nossa identidade. E o que nós devemos, então, primar por mais difícil que possa ser, tentar trazer à tona essa situação e conversar sobre ela, pensar sobre ela e enfrentar essa dor. Seja lá em uma conversa terapêutica, seja lá uma conversa com um verdadeiro amigo que realmente possa lhe aconselhar como trabalhar essa dor, mas não colocar ela embaixo do tapete das emoções, né? Fingir que nada aconteceu ou que nada está acontecendo no seu presente. Logo após aí, nós vamos para um outro ponto que seria reescrever essa página dolorida. Eu me lembro muito bem que lá na minha infância, eu me criei, né, sem o pai, né, desde os 3 anos de idade. E eu costumava ver muitas famílias que possuíam, né, uma família completa, né? E os meus colegas, eles, quando chegava na época, né, do Dia dos Pais, sempre faziam, né, aqueles cartõezinhos, as lembranças, né, para os seus pais. E eu ia fazer esse cartão para quem? Aí muitas das professoras, né, não sabiam, né, disto, do que tinha acontecido, né? Então, Leandro, tu não vai fazer o teu cartaz ou a tua escrita, né, a frase para o teu pai? Aí eu dizia, sim, vou tentar fazer aqui alguma coisa. E aí, qual era a minha referência? A minha referência era buscar em tios e em pessoas mais próximas aquela forma paterna para fazer. Então, tudo isso me causava muita dor, me causava uma pressão, né, no peito. Naquela época, na infância, a gente não sabe identificar bem o que tudo isso acontece.
Só que, à medida que o tempo vai passando, tu vai buscando, né, novas formas para lidar com essas dores do passado. E é claro que muitos e muitos anos depois, eu tive presenças mais marcantes na minha vida, que então eu pude chegar a esta mentalidade, a esta página passada e reescrever ela, ressignificar ela, dizendo para mim mesmo que eu não poderia me sentir com aquele vazio, porque aquela criança já não existe mais, apesar dela estar, né, nas minhas lembranças, que ela pode então ela podia ser acolhida por mim, e eu mesmo falando a ela que passaria, que ficaria tudo bem. E nessas conversas que eu tinha lá num grupo que eu fiz parte, que era um grupo, digamos assim, terapêutico, né? Ali era tratado abertamente sobre todos esses sentimentos e emoções represadas. E muitas vezes ali nós conversávamos sobre isso. E eu pude então ir tendo um contato com essas dores do passado e ressignificando elas e acolhendo aquela criança ferida, dizendo a ela que tudo aquilo já era diferente, que seria diferente mais ainda num futuro próximo, e que ela não precisava mais sentir aquele medo ou aquela perda, e sim que tudo ficaria bem. Foi dessa forma que tudo isso foi acalmando em mim. E aí eu a coloco nesse exemplo, nesse meu próprio exemplo, o seu próprio exemplo. Por mais difícil que uma situação possa ter sido na sua vida, seja de abandono, seja de abuso, seja de agressão, seja lá o que for, procure agora, já que você tem esse discernimento, não fugir dessa dor e não buscar de outras maneiras que não seja ir trabalhando ela, discutindo ela e trazendo à tona, muitas vezes, aquele sofrimento, dizendo para aquela criança do passado que agora está tudo bem, que tudo vai ficar bem daqui para frente, que aquela criança não está mais insegura, ela não está mais desprotegida, ou seja lá o que aconteceu. Acolha esta criança, abrace a si mesmo, dizendo para essa criança que passou e que agora ela tem a devida orientação, tem o devido cuidado, tem o devido discernimento do que aconteceu. Não se tem como voltar naquele passado, a não ser ressignificando ele daqui para frente. E ali, nessa mesma linha aí, eu vou então caminhando para o final com o sentido do seguinte: tenha ousadia em ser o que você quer ser. A sua identidade, que é aquilo que de fato você quer ser, que você gosta de ser e ser você mesmo, nunca perca o objetivo e o propósito de construir verdadeiramente a sua identidade, que é o ser verdadeiro de você. Se você gosta de curtir uma boa natureza, curtir com a sua família, curtir com a sua casa, as coisas da sua casa, faça isso. E não vá atrás, digamos assim, de ruídos, de pessoas que possam dizer que isso não é legal, que isto é bobagem, ou que é melhor você estar em um bar
Ou o melhor é você estar em uma balada que você não se encontre lá. Ou que melhor é vestir uma máscara de quem você não é, para estar junto de pessoas que você não vê sentido. Então, o que eu digo aí de construir o seu valor e a sua identidade é isto, é ser você mesmo, é curtir com você e com os seus tudo aquilo que lhe faz bem. Esta é a verdadeira identidade, de ser realmente aquilo e buscar aquilo que realmente faz sentido a você. Então, meu amigo, minha amiga, era essa a reflexão de hoje. Espero que eu tenha me feito entender. Compartilhe com um amigo ou com uma amiga que precisa ouvir este vídeo e espero você até o próximo. Curta se assim achou legal. Espero você no próximo vídeo. Fique com Deus, fique na luz e até lá.